Não vou me estender muito em apresentações, para que esse vídeo não se prolongue muito e acabe ficando cansativo, tá ok? É um vídeo de apoio para o e-book que vocês já devem ter recebido por e-mail. Então, vamos lá. Na página 3 do e-book de vocês, eu listei uma série de material que eu utilizo para esse cesto. Eu sempre costumo manter na minha bancada de trabalho essas 3 numerações de agulha, que é a agulha número 5, a 6 e a 7, tá? Por que 3 numerações são diferentes? Eu trabalho com fio de malha residual, que é um fio extremamente irregular. Então, às vezes ele tá mais grosso, às vezes ele tá mais fino. Para esse vídeo, eu trouxe 2 fios com espessura bem parecida, para que flua melhor o trabalho, tá bom? Esse fio, ele tem, quando ele tá aberto assim, ó, ele tem aproximadamente 2,5 centímetros de espessura. Então, para esse fio especificamente, eu estarei usando a agulha número 6. Poderia estar usando uma número 7? Poderia, só que eu sempre gosto de usar uma agulha de numeração menor para que o ponto fique mais apertado e esteticamente ele fica mais bonito, sem contar que a parede do cesto costuma ficar bem mais estruturada, tá ok? Uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro, fita métrica, são materiais que eu sempre mantenho na minha bancada de trabalho, tá ok? Vamos lá então para o início do cesto? Então, na página 5 do e-book, tá lá, iniciar fazendo 7 pontos baixos dentro de um anel mágico. Deixar uma sobra de aproximadamente 30 centímetros de fio. Então, a gente vai deixar um pedaço bom aqui de fio, ó. Eu coloquei 30 centímetros para vocês terem um parâmetro. E vamos iniciar fazendo os 7 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Essa trava inicial que nós fazemos no anel mágico, eu conto como um ponto baixo, tá bom? Então, vamos lá. É essa travinha mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tenho 6 pontos, venho aqui e fecho esse círculo mágico. Vou fechando devagar para que o fio não arrebente. Esse fio que eu tô usando é um fio bem forte e ele não vai arrebentar. A estrutura dele é uma estrutura de fio forte, bem estruturado. Mas tem fios que a gente trabalha que ele arrebenta facilmente. Então, na hora de tu fazer isso daqui, ó, de puxar para fechar o círculo mágico, procura com a tua outra mão segurar bem aqui no centro, ó, antes de puxar aqui, para que ele não arrebente. Tá ok? Então, aqui, ó, nós temos exatamente o que vocês vão ver lá na foto 1, tá bom? Que é a carreira 1 que a gente tá iniciando o círculo mágico. Então, feita essa etapa, nós vamos pro fechamento invisível. Esse fechamento é exatamente o mesmo que eu vou usar em todas as carreiras. Olha só, aqui tá o primeiro, deixa eu aproximar bem para vocês verem. Aqui tá o primeiro ponto, que é aquela travinha que nós fizemos, e aqui tá o segundo ponto. Tu vai introduzir a agulha de fora para dentro, virada para ti, tá bom? Aqui entre um ponto e o outro, tá vendo? Tá entre os 2 pontos. Pega essa laçadinha e puxa ela lá pra trás, certo? Puxou, vem aqui, acomoda os pontos, ó. Puxa o fio que vem do novelo e vai acomodando esses pontos para que fique bem fechadinho, para que não fique um espaço aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficando bem fechadinho. Então, eu vou lá dentro daquele primeiro pontinho onde foi a minha trava, tá? Ó. Primeiro pontinho onde foi a minha trava do círculo mágico. Eu venho aqui e puxo o fio que vem do novelo. Só cuidado para você não confundir e puxar esse fio que nós deixamos sobrando, tá bom? Eu venho aqui, ó, pego esse fio que tá sobrando, passo por cima do fio que vem do novelo, venho e puxo o fio que vem do novelo. Eu vou ficar com 2 laçadinhas na agulha, tá ok? Então, o que que eu faço agora? Eu venho e tiro essas 2 laçadinhas. Eu vou fazer o primeiro ponto baixo centrado, que é aquele que passa no centro do ponto da carreira anterior dessa minha segunda carreira, tá? Então, na segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, nessa primeira carreira, eu tenho 7 pontos, contando com a trava, então, nessa segunda, eu farei 14, tá? Para
iniciar a segunda carreira, eu faço apenas um ponto baixo centrado e já vou para o meu próximo ponto, ó. No próximo ponto, eu já inicio fazendo 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base, tá vendo, ó? 2 pontos para o ponto de base, o próximo eu faço mais 2 pontos baixos centrados para o próximo ponto de base, e assim eu vou fazendo até chegar aqui no finzinho, ó, e colocar mais um aqui dentro para completar 2 também, tá? Conforme tu vai fazendo, ele vai abrindo, tá vendo? Quando tu terminar o trabalho, é só tu puxar que ele fecha novamente, tá ok? Então, essa é a nossa segunda carreira. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira, tá vendo? Essa sobra de fio aqui, eu não mexo com ela nessa segunda carreira, conforme eu vou fazendo. Eu não vou conduzi-la, ela vai ficar aqui paradinha, tá? Porque quando a gente faz a segunda carreira, costuma abrir um pouquinho o centro do círculo mágico, do anel mágico. Então, o que eu faço? Eu pego essa sobrinha de fio, seguro aqui, ó, bem, para que se for um fio fraco não me arrebente, e aos pouquinhos eu vou puxando para que fique bem fechadinho, tá bom? Para que o acabamento do seu trabalho fique bem bonitinho. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo centrado da carreira e aqui eu fiz o meu último, sendo que os dois foi no mesmo ponto base. Então, nessa segunda carreira ficou 2 pontos baixos centrados para cada ponto base, totalizando 14 pontos, tá? Então, isso daqui é exatamente o que nós temos lá na foto 2, tá? Farei o fechamento invisível uma última vez, para que vocês fixem bem, e ele vai ser feito de igual forma em todas as carreiras, tá? Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo centrado, e aqui eu tenho o meu segundo. Eu vou introduzir a agulha entre os dois, tá vendo? Essa laçada, eu vou puxar ela lá pra trás, travo ela aqui com o meu dedo para que ela não escape. E antes da continuidade na terceira carreira, nós vamos fechar bem aqui, ó, nós vamos acomodando bem ela, vai arrumando com as mãos. O fio de malha, ele se molda às suas mãos, é uma vantagem de trabalhar com esse material. Então, tu vem, ó, tu puxa aqui a laçada, depois tu puxa o fio que vem lá do novelo e vai acomodando para que fique bem juntinho, tá bom? Agora, tu vai introduzir a agulha no ponto baixo centrado anterior, tá vendo aqui, ó, anterior aonde nós passamos essa laçada. Então, eu vou introduzir a agulha dentro do ponto baixo, tá vendo? Do primeiro. Venho aqui e puxo o fio que vem do novelo. Puxo uma laçadinha, ficando com 2. Tá vendo? Aquela que nós passamos lá pra trás e essa que nós puxamos agora. Lembra aquela sobra de fio que eu falei para vocês deixarem no início da carreira? Agora sim, a partir da segunda carreira, tu vai colocar aqui, ó, ela entre essas 2 laçadinhas, tá ok, ó? Botei entre as 2 laçadinhas e fiz o primeiro ponto baixo da terceira carreira, tá? Você não vai conduzi-la, você vai tirar ela fora aqui de novo. Eu só coloquei entre as 2 laçadas para que ela fique travada aqui nessa terceira carreira, tá bom? Então, na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vamos repetir essa sequência 7 vezes, totalizando 21 pontos. Então, eu iniciei com um ponto baixo sozinho, agora eu farei um aumento. Um ponto baixo sozinho. Na sequência, faço um aumento. E assim eu vou repetindo essa sequência 7 vezes até totalizar 21 pontos da terceira carreira. Finalizei aqui a minha terceira carreira, tá vendo? Que está exatamente como na foto 3, lá da página 5 da nossa apostila digital. Então, aqui, ó, finalizei a terceira carreira, farei novamente o fechamento invisível. Ó, observe que aqui na terceira carreira, eu iniciei com um ponto e finalizei com um aumento. Então, eu não quebrei aquela sequência que estava vindo de um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, tá bom? Então, venho, faço o fechamento invisível conforme eu já fiz nas carreiras anteriores, certo? Então, venho aqui, ó,
puxo o fio que vem do novelo, ficaria com 2 laçadas. Aquela sobrinha de fio lá, a gente vai passar novamente ela aqui dentro do início dessa quarta carreira, tá? Entre as 2 laçadinhas, só para travá-la aqui nessa quarta carreira. Então, fechei o primeiro ponto baixo centrado da quarta carreira, isolo novamente essa sobra de fio, deixo ele paradinho aqui e vamos dar sequência a essa quarta carreira. Na carreira número 4, eu farei a seguinte sequência: 2 pontos baixos centrados e um aumento. Só que tome muito cuidado para você jamais colocar o aumento em cima de aumento. Então, ó, olha só, aqui na quarta eu iniciei com um ponto sozinha, certo? Só que logo em seguida eu já tenho 2 aumentos. Então, o que eu farei? Em cima desse aumento aqui, eu farei 2 pontos sozinhos, ó. 1, 2, certo? Daí, no próximo, ele tá sozinho. Então, o meu aumento vai ficar em cima desse que está sozinho. Ó, fiz o aumento. Venho e faço novamente 2 pontos sozinhos. Esses pontos que eu estou fazendo sozinho, tá ficando em cima do aumento da carreira anterior, tá vendo? Então, nós vamos repetir essa sequência por 7 vezes, 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 28 pontos nessa quarta carreira. Então, aqui eu cheguei ao fim da minha quarta carreira, olha só. Lembra aquele ponto que eu iniciei sozinho? O último ponto eu fiz no mesmo lugar, deixando aqui um aumento. Então, eu segui a sequência, ó, 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento. Lembrando que nunca aumento deve ficar em cima de aumento, tá ok? Então, vamos para nossa quinta carreira. Fechamento invisível igual entre o primeiro e o segundo ponto. De fora para dentro, tu introduz a agulha e puxa essa laçadinha lá para trás, tá ok? Acomoda bem ela aqui, ó. Puxa o fio que vem do novelo, vai acomodando com as mãos para que essa emenda fique bem fechadinha e não apareça, tá? Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado da quinta carreira, certo? Puxei o fio, vou ficar com os 2 fios. Aquela sobrinha de fio inicial lá, eu vou passar novamente entre essas 2 laçadinhas para travá-la aqui na quinta carreira. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo centrado da quinta carreira, isolei novamente essa sobrinha de fio, deixa ele aqui paradinho. Agora, qual será a sequência da nossa quinta carreira? Deixa eu só mexer aqui para acertar a página da apostila que eu tô seguindo com vocês. Ainda continuamos na página 5 da apostila, tá bom? Então, aqui, ó, isso daqui é exatamente o que nós temos lá na foto número 5, tá bom? Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, iniciaremos agora a quinta carreira. Na quinta carreira, qual a sequência? 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Lembrando que jamais aumento pode ficar em cima de um aumento, certo? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixo centrado em cima de um aumento já da carreira anterior. Faço mais um ponto baixo centrado. Deixa eu apertar bem aqui. Olha só, eu tô puxando o fio errado. Eu tô puxando a sobra. Tem que tomar cuidado com isso. Deixar ele paradinho aqui do lado. Puxar o certo que vem do novelo. Então, eu faço o segundo ponto baixo centrado sozinho da minha quinta carreira, certo? E venho aqui, ó, e faço o meu primeiro aumento. Fiz um aumento. Qual que é a sequência? 3 sozinhas. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Venho pro aumento. Um pelinho. Venho pro aumento, certo? Ó, o aumento da carreira anterior tá aqui, eu não tô fazendo em cima. Eu tô fazendo o meu aumento um ponto antes. Tá ok? Então, fiz o aumento, venho novamente e faço 3 pontos baixos centrados sozinhos. E vou seguindo essa sequência na quinta carreira, que ficará da seguinte forma. Carreira 5, 3 pontos baixos centrados, um aumento. Nós vamos repetir essa sequência 7 vezes, totalizando 35 pontos. Ó, eu finalizei aqui a carreira 5.
com um ponto sozinho, tá vendo? Ó, eu fiz o aumento e finalizei com um ponto sozinho. Eu já tinha 2 pontos sozinhos aqui, então totalizou 3 pontos sozinhos e logo em seguida já veio o aumento. Então eu não quebrei a sequência, tá bom? Para o trabalho não ficar torto, para ficar um círculo bem perfeito. Então aqui nessa quinta carreira, eu vou fechar novamente como eu fechei as outras, farei um fechamento invisível. Fechamento invisível. Vou ficar com as 2 laçadinhas. Aquele fiozinho lá que tá sobrando, tá vendo? Passo entre as 2 laçadinhas para deixá-lo travado aqui na nossa sexta e última carreira. Vocês já vão entender o porquê que eu tô subindo essa sobrinha de fio, tá bom? Então, ó, iniciamos a nossa sexta carreira. Isso daqui, ó, esse círculo é exatamente aquela foto número 5 lá da quinta página do e-book de vocês. Tá ok? Então, vamos iniciar a sexta carreira. Sexta carreira nós faremos como? 4 sozinhos e um aumento. Lembrando que jamais aumento deve ficar em cima de aumento, ok? Então, aqui, ó, nós temos, na carreira anterior, nós temos uma sequência de um aumento e 3 sozinhos. Então, o nosso aumento dessa sexta carreira sempre ficará, ó, no meio desses 3 sozinhos, ó, tá vendo? Vai ficar bem aqui no meio desses 3 sozinhos. Então, eu iniciei aqui com 1. Vamos deixar separadinha essa sobra de fio, não vamos conduzi-lo. 2. Ó, fiz 2 sozinhos, tá vendo que aqui já vai vir o aumento? Continuo fazendo sozinho, então, ó. 3, 4, 5. Então, a sexta carreira, eu inicio com 5 pontos sozinhos. Aí, Eliane, mas por que 5, se a sequência é 4 sozinhos e um aumento? Vocês já vão entender lá no final. Então, fiz 5 pontos sozinhos, venho aqui e faço o meu aumento na sequência. Observe que o meu aumento tá lá no meio daqueles 3 sozinhos da carreira anterior, certo? Agora eu vou iniciar bem certinho a minha sequência. Eu fiz o aumento, venho e faço 4 pontos baixos sozinhos, conforme descrito lá na carreira 6. Tá na página 5 do e-book de vocês, tá bom? Ó, 3, 4. Fiz 4 sozinhos, venho pro meu aumento. Tá? E vou seguindo essa sequência até o final dessa carreira. Então, essa carreira ficará com a sequência de 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Essa sequência será repetida novamente 7 vezes, totalizando 42 pontos baixos centrados. Cheguei, então, ao final da sexta e última carreira, tá? Lembra que eu iniciei essa carreira com 5 pontos sozinhos, sendo que a sequência era 4 sozinhos no momento? Então, aqui no fim dela, olha o que eu fiz. Eu fiz o aumento, fiz 1, 2, 3, 4 sozinhos, e o meu último aumento foi exatamente junto com aquele primeiro sozinho lá. Dessa forma, eu não quebrei a sequência, tá vendo? Ela ficou um círculo bem perfeitinho, não ficou torto. Visualmente fica bem bonito. Então, essa imagem que tu tá vendo aqui é exatamente a foto número 6, que tá na página 5 lá da apostila que você recebeu, tá bom? Então, agora vamos para a página 6. Foto número 7. Eu farei agora uma carreira completa em ponto baixíssimo. Então, esse fechamento aqui da sexta carreira, que é a última, será um pouquinho diferente, tá? Eu vou introduzir a agulha no sentido de fora para dentro, passando entre o primeiro e o segundo ponto centrado da carreira de base, tá ok? Vou passar a agulha por dentro dessa laçada que estava paradinha aqui em espera e vou puxar ela lá para trás, que é o lado avesso da nossa base, tá ok? Então, isso daqui que eu tô fazendo é a foto número 7 lá do e-book. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse cesto aqui em específico, o lado direito dele, que é esse aqui que tá virado para ti, vai ficar virado para fora, tá? Então, como que eu faço esse fechamento? Tá vendo o corpo dessa laçadinha que nós passamos lá para trás? Nós vamos passar a agulha
por baixo dela, ó, por baixo desse corpo aqui, ó. Tá vendo? Passamos e vamos passar ela por dentro da laçada. Então, ó, novamente, nós puxamos a laçadinha lá pra trás, eu vou passar a agulha por baixo do corpo dessa laçada que nós puxamos lá pra trás. E vou passar a agulha por dentro do círculo, da laçadinha, tá bom? Pego o fio que vem do novelo e puxo pra frente, fechando assim a nossa sexta e última carreira. Agora, nós vamos dar uma volta completa em ponto baixíssimo. Como que é o ponto baixíssimo? Tu sempre vai introduzir a agulha entre um ponto e o outro, ó, embaixo dessas duas laçadinhas que se formaram. Tá vendo que se formou uma correntinha aqui na lateral? Nós vamos introduzir a agulha por baixo dela, sempre entre um ponto e o outro, não mais dentro do ponto, tá? Introduzir a agulha, venho, pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só na laçada. Tá, novamente, ó. Próximo, tá vendo? Introduz a agulha, puxo o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só. E assim eu vou fazendo, ó, já tenho 2 pontos baixíssimos. Eu vou fazer isso na volta completa, tá bom? Aquele fiozinho lá que nós tínhamos deixado em espera, ele tá aqui, ó. Vocês já vão entender o que nós vamos fazer com ele. Dei a volta completa em ponto baixíssimo, tá bom? Olha como fica perfeitinho se nós seguirmos aquela sequência de aumentos. Fica bem redondinho, tá? Então, aqui, ó, nós iniciamos os pontos baixíssimos, certo? E aqui nós vamos finalizar, ó. Nesse nós vamos finalizar. Então, eu fiz o meu penúltimo ponto baixíssimo, vou fazer o meu último agora. Eu introduzo a agulha entre um ponto e o outro, só que em vez de eu puxar o fio que vem do novelo, como eu vinha fazendo anteriormente, eu vou puxar aquela sobrinha de fio lá que nós íamos conduzindo aqui pra cima, ó. Que a gente vinha travando carreira por carreira. Então, eu vou puxar ela, tá vendo? Pra fazer o meu último ponto baixíssimo, certo? Puxei, fiz meu último ponto baixíssimo, vou puxar ela toda, olha só, tô puxando ela todinha, puxei, tá ok? O fio que vem do novelo vai ficar lá dentro, ó, exatamente onde ele tem que estar para nós iniciarmos a nossa subida de cesto. Então, eu puxei toda aqui, o que que eu farei agora? Eu vou até pegar uma agulha mais fina para explicar bem essa parte para vocês. Olha só, aqui a gente tem o corpo do nosso primeiro ponto baixíssimo, certo? Tu vai introduzir a agulha aqui, ó, de cima para baixo, tá? De fora para o centro do círculo. Nós vamos introduzir a agulha aqui. Aquela sobrinha de fio, ó, que nós puxamos aqui para cima, tu vai puxar ele lá para cima, ó. Puxei. Puxei ele lá para cima, certo? Agora, tu vai introduzir a agulha, ó, aqui no último ponto baixíssimo que nós fizemos. Então, de fora para dentro, agulha virada pro teu sentido, certo? Tu vai introduzir, ó, lá naquele último ponto baixíssimo, no meio dele. E vai pegar esse fiozinho aqui, ó, que é aquela sobra, e vai puxar ele lá para trás. Tá ok? Aqui, ó. Tá feito, então, o acabamento dessa base, que ficou um acabamento perfeito. Tu não vê onde fica a emenda. Deixa eu aproximar. Ó, aqui vai ficar a emenda. Ó, aproximei bem da emenda. Tu não vê emenda. Fica um trabalho contínuo, certo? E aqui dentro tá o fio que vem do novelo, que é com ele que nós vamos iniciar a subida do cesto agora. E essa sobra de fio aqui, tu conduz ela por essa primeira carreira da subida de cesto para que ela fique bem presa e não tenha o risco de escapar depois. Então, tá pronta a base do nosso cesto, que serve para qualquer outro cesto redondo que tu venha fazer. Nós vamos iniciar agora a subida de cesto, tá? Que tá lá na página 7. Vamos lá? Ó, lá na página 7 do e-book, tá lá assim, ó, tá escrito o seguinte: carreira 1, dar uma volta completa em ponto baixo centrado, que seria a nossa primeira carreira de subida do cesto, certo? Ao introduzir a agulha na base, sempre pegar a laçada de dentro e a de fora. O
que será isso daqui, ó. Peguei uma agulha mais fina só pra mostrar pra vocês. Ó, aqui nós temos, deixa eu focar bem pra vocês entenderem. Aqui nós temos a laçadinha de fora e nós temos a laçadinha de dentro. Então, apenas nessa primeira carreira, sempre que tu for introduzir a agulha na base, tu vai pegar tanto a laçada de fora quanto a laçada de dentro. Assim, a sua primeira carreira ficará bem estruturada e será base para que o cesto suba bem retinho, tá? Esse primeiro ponto baixo aqui da primeira carreira tem mais um pulo do gato que eu quero fazer com bastante calma para que vocês consigam entender bem. Veja só, aqui tá o fio que vem do novelo, tá vendo? Ele tá paradinho aqui. E aqui tá aquela sobrinha de fio que nós puxamos aqui pra dentro também, né? Que vai ficar dentro do cesto. Quando nós efetuamos aqui o fechamento invisível, tá vendo? Nós temos as duas aqui. O que eu farei? Aqui, como tá descrito lá na carreira 1, eu teria que introduzir a agulha por baixo das duas laçadas, certo? Então, apenas nesse primeiro ponto da primeira carreira de subida, eu farei o seguinte, preste bem atenção. De fora para dentro, agulha para o seu sentido, eu vou pegar apenas a laçadinha de dentro. Olha só, eu tinha que pegar as duas. Eu vou pegar apenas a de dentro. Aquela sobrinha de fio lá, tá vendo aquela sobrinha de fio? Eu vou puxar ela aqui, ó, pra dentro. Puxei, deixei uma laçadinha, certo? Ela continua aqui, ó, parada. Eu só puxei uma laçadinha. Agora, na laçadinha de fora, que eu teria que ter pego junto com a outra, o que que eu farei? Eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou puxar pra fora. Olha só, tá vendo? A sobrinha de fio eu puxei pra dentro, aqui na laçadinha de dentro. E o fio que vem do novelo eu puxei pra fora, aqui na laçadinha de fora. Agora, eu vou pegar e vou juntar as duas laçadas na agulha. Olha só, juntei as duas laçadas na agulha, venho aqui, arrumo a tensão do ponto para ficar exatamente da mesma altura as duas laçadinhas. Venho, puxo o fio que vem do novelo, passo pelo meio das duas e tenho o meu primeiro ponto baixo centrado da primeira carreira desse cesto, certo? Agora, deixa eu voltar para minha agulha normal que eu tava trabalhando. Agora, eu venho fazendo aqui, ó, exatamente o que tá descrito lá na carreira 1 da página, acho que página 7, é isso? Página 7, ó. Sempre pegando laçada de fora e laçada de dentro, tá? Venho, puxo o fio que vem do novelo e vou fazendo uma volta completa em ponto baixíssimo, ó. Sempre pegando de fora e de dentro. Opa, essa eu peguei uma só. Atenção para vocês não pegarem apenas uma. Agora eu peguei as duas. Tá vendo, ó? Uma, duas. Venho, faço ponto baixo. E assim eu vou fazendo, ó, sempre pegando as duas laçadas. Eu vou dando uma volta completa em ponto baixo centrado nessa primeira carreira e aquela sobrinha de fio lá eu vou conduzindo para que ele fique escondidinho, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho o início da minha primeira carreira e esse ponto baixo vai possibilitar que o fechamento invisível também fique bem perfeito e imperceptível. Cheguei aqui, ó, ao fim da primeira carreira. Gente, olha como fica perfeita essa junção. Tá vendo? Dessa forma que a gente faz o primeiro ponto baixo centrado, ele não fica distante do último, ele fica juntinho, diminuindo assim o risco dessa emenda ficar aparente. Tá vendo? Então, o que que eu farei agora? Eu faço exatamente o fechamento invisível que eu fiz na base. Eu introduzo a agulha agora de dentro do cesto para fora, entre o primeiro e o segundo ponto baixo, no caso, não é centrado ainda, né? Puxo lá para trás essa laçadinha, puxei, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó,
no ponto anterior aonde eu puxei essa laçadinha, que é aquele ponto que nós fizemos, aquele primeiro ponto que nós fizemos. Eu introduzo a agulha por dentro dele. Vamos diminuir um pouquinho essa laçadinha aqui, ó, para que ela não fique muito grande. Diminuir, vamos arrumar bem. Tá vendo? Agora eu venho, puxo o fio que vem do novelo, passo por dentro daquela laçadinha lá que eu puxei, ficando com 2 laçadas na agulha, certo? Venho e faço o primeiro ponto baixo da minha segunda carreira. Deixa eu só fazer mais uns 2 pontos baixos aqui para vocês entenderem como fica lindo esse fechamento. Eu sou apaixonada por esse fechamento invisível aqui. Olha só. Vamos acertar aqui bem com as mãos. Olha esse fechamento, gente. Fala pra mim, onde é que tá a emenda? Fica lindo, né? Fica muito bacana. Quando vocês estiverem me fazendo, me marque para que eu possa ver se vocês conseguiram fazer. Me conte o que vocês acharam de nós fecharmos dessa forma, tá bom? Então, agora eu farei um ponto baixo para cada ponto de base, sendo que agora são pontos baixos centrados, que é onde nós introduzimos a agulha dentro do ponto da carreira de base, tá? E nós vamos fazendo dessa forma, um ponto para cada ponto de base, até chegar ao fim da carreira. Então, serão 42 pontos. Nós temos 42 pontos na base. Na segunda carreira, nós vamos ter que ter 42 pontos também. Então, sempre que você finalizar a carreira, confira se tem 42 pontos, para que não fique nem com aumento, nem com diminuição. Senão, lá no resultado final do cesto, vai dar uma diferença bem grande, tá bom? Então, nós vamos fazendo isso até a quinta carreira, exatamente da mesma forma. Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, certo? E vamos fazendo aqui tô na segunda carreira, vou fazer isso até a quinta carreira. Finalizei aqui a quinta carreira, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, as 5 primeiras carreiras eu fiz com uma cor. Agora, eu vou introduzir uma segunda cor a partir da sexta carreira, tá? Então, pra gente fazer o fechamento dessa carreira, mesma coisa que anteriormente. Introduz a agulha de dentro do cesto pra fora, pega essa laçadinha, puxa lá pra dentro, tá vendo? Introduz a agulha dentro do ponto baixo centrado de base anterior aonde você puxou a laçadinha. Só que agora, em vez da gente puxar o fio que vem do novelo nessa cor, nós vamos puxar o fio já na nova cor, para que essa troca de cor seja feita de forma também imperceptível, para que não fique marcada. Ó, aqui eu vou começar a usar agora um fio rosa antigo, que vai dar um contraste bem bonito com esse cinza. Daí tu usa a cor que tu quiser, tá bom? Só usar a criatividade, dá para fazer muitas combinações bacanas. Então, eu puxei a nova cor, aquele fio que nós vínhamos trabalhando vai passar por entre essas 2 laçadas, e aquela sobrinha também que fica, tá vendo? Aquele pedacinho que fica da nova cor, também vamos passar somente por essa primeira laçada aqui, só pra gente travar ele, para que ele não escape, tá bom? Então, olha só, as 2 laçadinhas, venho, puxo o fio que vem do novelo e faço o meu primeiro ponto baixo centrado da sexta carreira, tá bom? Então, a gente vai vir aqui agora, ó, essa sobrinha, tu pode deixar ela aqui quietinha, não precisa mais conduzir. Conduz daí agora só aquele fio que a gente estava trabalhando anteriormente, para que ele fique bem preso e não tenha nenhum risco de escapar, tá bom? Agora, a gente vai vir fazendo aqui, ó, exatamente o que nós fizemos nas carreiras anteriores. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base, totalizando 42 pontos por carreira, tá bom? Vamos ver onde é que nós estamos lá na apostila. Deixa eu achar aqui. Ó, carreira 6, lá na página 7. Depois de efetuar a troca de cor, dá uma volta completa em ponto baixo centrado, que é o que nós estamos fazendo agora, tá bom? E agora, vocês vão trabalhar dessa forma até a carreira 11. Então, ó, essa daqui é a carreira 6,
certo? É a sexta carreira. Então, conforme tá lá na página 7, deixa eu ver, página 7, carreira 6. Então, depois de efetuar a troca de cor, dá uma volta completa em ponto baixo centrado, certo? Depois da carreira 7, que seria a próxima, até a carreira 11, nós vamos simplesmente espelhar essa carreira, fazer exatamente a mesma coisa. Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Cada carreira tem que totalizar 42 pontos, gente. Não pode ter nem mais, nem menos, tá ok? Vamos fazendo, então, dessa forma, até chegar à 11ª carreira. Fechamento invisível será feito exatamente da mesma forma que nós viemos fazendo até então. A 11ª carreira finalizada, tá vendo? Eu fiz 5 carreiras na cor cinza, 6 carreiras no rosa antigo, tá? O fechamento é exatamente igual ao que nós fizemos anteriormente. Ó, venho aqui, introduzo a agulha de dentro do cesto para fora, boto a laçadinha lá para dentro, prender aqui para não escapar, venho, arrumo a tensão, ó, sempre acomodando o ponto, não pode puxar nem de mais nem de menos, tem que deixar o ponto bem acomodado para que a emenda fique bem perfeita, para que não fique à mostra. Tá vendo? Então, agora eu vou fazer uma volta em baixíssimo, a mesma coisa, olha só. Isso daqui é o corpo dessa laçadinha que foi lá para trás. Nós iremos passar a agulha por baixo dele, introduzir dentro da laçada e puxar o fio que vem do novelo, certo? Agora, nós vamos introduzir a agulha sempre embaixo dessa correntinha que se formou aqui em cima, entre um ponto e o outro, tá? Então, eu venho aqui, pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só. Tenho o meu primeiro baixíssimo. Venho aqui no próximo, pego o fio do que vem do novelo e puxo de uma vez só. Tenho o meu segundo baixíssimo, tá ok? Lá na apostila, na página 8, lá no início, ó, tá escrito o seguinte: fazer 14 pontos baixíssimos e subir 3 correntinhas. Então, aqui nós já temos 2 baixíssimos, eu vou fazer mais 12, para ficar exatamente como tá na apostila, e subir 3 correntinhas. Ó, então, aqui eu fiz os 14 pontos baixíssimos, que tá pedindo lá na página 8 da apostila. Venho e subo 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Na segunda correntinha, veja bem, ó, na segunda correntinha, primeira, contando da agulha, tá? Primeira, segunda, eu venho e faço um ponto baixíssimo, ó. Pego o fio que vem do novelo, dou uma laçada e puxo de uma vez só, certo? Na segunda correntinha. Na terceira correntinha, contando da agulha, eu faço um ponto baixo, certo? Vai ficar dessa forma. Eu venho aqui no meu cesto, pulo uma laçadinha, né? Pulo uma correntinha. Na segunda, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Olha só. Fiz um ponto baixíssimo para prender essa primeira orelhinha. Deixa eu tirar a agulha. Para prender essa primeira orelhinha na base do cesto, certo? Então, a gente sobe 3 correntinhas, faz um ponto baixíssimo na segunda correntinha contando da agulha, um ponto baixo na terceira correntinha contando da agulha e um ponto baixíssimo aqui na base do cesto, pulando uma casinha, tá bom? Pra gente prender essa orelhinha. Lá na foto, na página 8, eu marquei com a agulha exatamente onde que nós vamos prender essa orelhinha aqui de volta no cesto, certo? Então, agora eu vou fazer mais 10 pontos baixíssimos, contando com esse primeiro que nós já fizemos para prender a primeira orelhinha. Então, eu fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Fiz 10 pontos baixíssimos. Vou fazer a mesma coisa. Subo 3 correntinhas, 2, 3. Contando da agulha, faço um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Fiz um baixíssimo na segunda. Faço um baixo na terceira correntinha contando da agulha. Fiz um baixo, certo? Vou pular uma correntinha aqui na base e na próxima eu venho e prendo essa segunda orelhinha com um ponto baixíssimo, ok? Agora é só finalizar a volta no cesto todo em ponto baixíssimo. Vamos fazendo ponto baixíssimo até chegar lá no fim do cesto. A nossa orelhinha vai ficar dessa forma, olha que fofa que fica. Tá bom? Ó, cheguei aqui no fim do cesto, tá vendo aqui? Eu fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. Eu cortei já o fio, tá? Que eu tava utilizando do novelo. Vim aqui, ó, no meu último ponto, onde eu fiz o meu último ponto baixíssimo. Aqui foi o primeiro e aqui foi o último. Fiz o último ponto baixíssimo, eu vou puxar esse fio aqui, ó, por dentro da laçadinha. Puxei, tá? Deixa eu pegar uma agulha mais fina para ensinar essa parte. Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos lá na base do cesto, lembra? De cima para baixo, nós vamos introduzir a agulha lá na primeira laçadinha e puxar esse fio lá para cima, tá? Puxamos. De dentro do cesto para fora, nós vamos introduzir essa agulha dentro do último ponto baixíssimo, tá? E vamos pegar esse fio aqui, que nós cortamos, e puxar lá para dentro. Aqui, ó. Dessa forma, a gente vai simular uma correntinha de ponto baixíssimo. Daí fica bem perfeita a emenda. Olha, quem disse que tem uma emenda aqui? Tá vendo? Acabamento perfeito. Então, esse fio que veio aqui pra dentro, agora a gente arremata. Ou costura, ou cola, passa um pinguinho de cola aqui e prende, tá bom? Daí tu faz o arremate que tu preferir por dentro. Lá na página 8 da apostila, tá dizendo que pra gente cortar 6 tiras de fio de aproximadamente 25 centímetros, certo? Os fios que eu utilizei foram os mesmos fios da base do cesto, mais o fio branco, que será a cor do olhinho que eu vou fazer, tá? Essas tirinhas vão ficar aqui, aquele pomponzinho que fica na base, no topo da orelha. Então, esses fios, quanto mais fininho eles estiverem, mais delicado vai ficar o resultado, tá? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei o próprio fio que eu estava usando na base do cesto, certo? Vim com a tesoura e cortei ele no meio, ó. Fui cortando ele no meio, até deixar ele bem fininho, ó. Então, um pedaço eu transformei em 2, certo? O mesmo eu fiz com o rosa e o branco eu já tinha um fininho cortado, tá? Então, quanto mais fininho tiver, mais delicado fica o resultado. Então, eu cortei um grafite, né? Um cinza. Cortei o rosa antigo, que é o que a gente tá usando na base, e o branco que eu vou usar no olhinho. 3 tirinhas para cada orelhinha, 6 no total, tá bom? Agora, eu venho com uma agulha mais fina aqui, bem no topo da orelhinha, pego esses fiozinhos e passo eles lá pra trás, tá vendo? Passei eles aqui pra trás. O que que eu vou fazer agora? Eu venho, pego esses daqui, passo por dentro, tá? A laçadinha, eu vou dar uma torcida nela, deixa eu fazer de uma forma que vocês enxerguem bem, ó. A laçadinha, eu vou dar uma torcidinha nela e vou passar novamente esses fiozinhos aqui por dentro, mais uma vez. Ok? Eu venho aqui, puxo bem, seguro aqui a base, porque se eu puxar sem segurar, a orelhinha vem junto. Então, eu seguro a base para que não puxe a orelha junto, senão ela vai ficar esticada, daí fica feia, tá? Puxo bem. Depois de ter puxado bem, eu venho aqui fio a fio e vou puxando um a um. Só toma muito cuidado para não forçar bastante, porque os fios estão mais fininhos. Então, eles ficam bem mais fáceis de arrebentar, tá bom? Então, ó, puxa bem devagarzinho, um a um,
Só pra dar esse acabamentinho aqui, ó, bem bonitinho. Feito isso, eu venho aqui, ó, com o meu próprio dedo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom bem dado pra vocês enxergarem. Ó, com o meu próprio dedo, venho aqui, meço 2 dedos meus, ó, 1, 2, dá por volta de 3 centímetros mais ou menos, um pouquinho menos. Venho e corto. Vai ficar esse pomponzinho aqui na ponta da orelha, que dá todo o charme para esse cesto de corujinha. O mesmo eu vou fazer aqui na outra, tá ok? Ó, fiz na outra também. Agora estão as duas de pomponzinho na orelha. A bancada começa limpa e vai ficando uma bagunça no fim do trabalho, né? Mas olha só que fofo que fica. Então, a base do nosso cesto de corujinha está pronta. A partir dessa base, você vai poder fazer inúmeros modelos, mexendo apenas na composição de cores e no formato dos olhinhos, que é o que eu vou mostrar agora no passo a passo a seguir. Agora, nós vamos para a parte dos olhinhos. Agora, começa realmente a bagunça aqui na bancada. Olha só, para os olhinhos, eu usei fio Anne branco e fio Anne preto, cleia branca e cleia preta. E cleia colorida e Anne colorida pra gente fazer o olhinho do meio intermediário, que eu vou mostrar mais pra frente, tá bom? Se tu quer um olhinho um pouco mais delicado, eu indico a cleia, tá? Que daí fica mais delicado, pontinho menor. Se tu quer um olhinho mais graúdo, né, maiorzinho, não quer ter tanto trabalho, eu indico a Anne, que ela é um pouquinho mais grossa, tá? Então, lá na página 9, que é a parte dos olhos, tem olhos modelo 1. A gente vai iniciar lá na foto 1, ó. Nós vamos iniciar pela parte preta do olhinho, que tá aqui. Eu já fiz uma, só pra mostrar pra vocês a diferença. Olha só, esse foi feito, deixa eu deixar assim, pra vocês enxergarem melhor. Esse foi feito com cleia e esse foi feito com Anne. Tu viu? Exatamente a mesma contagem de pontos, a mesma quantidade, a mesma agulha, só teve a diferença mesmo do fio, da espessura do fio, tá? Então, esse fica mais graudinho, esse fica mais delicadinho. Para a parte preta dos olhos, eu vou utilizar um fio mais grosso apenas para o vídeo, para que vocês consigam enxergar. Senão, vai ficar muito pequenininho e vocês não vão conseguir enxergar, tá bom? Deixa eu só pegar a agulha adequada para esse fio. Pronto. Vamos lá, então. Olha só. Lá na página 9, certo? Modelo 1 de olhinhos. Isso que eu vou fazer agora nessa cor marrom, é essa parte preta aqui. Eu tô fazendo marrom para que vocês consigam visualizar melhor no vídeo, tá bom? Então, ó, nós vamos iniciar com 10 pontos baixos dentro de um anel mágico. O anel mágico a gente já aprendeu a fazer lá na base, certo? Vamos fazer um anel mágico. Essa trava já vale como um ponto baixo. Então, nós vamos fazer mais 9 pontos baixos, que serão 10 no total, tá? Dentro desse círculo. Então, vamos contar 1, 2, 3. Essa agulha não tá legal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós fizemos 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Essa sobrinha aqui do início nós vamos puxar para fechar o anel mágico, exatamente como nós fizemos lá na base do cesto, tá, gente? A mesma coisa. Feito isso, nós vamos fechar aqui agora. Eu não faço aquele fechamento invisível, porque nós não vamos fazer ponto baixo centrado. Nós vamos fazer o ponto baixo normal, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas, tá vendo? Venho
e fecho essa minha primeira carreira. 10 pontos baixos dentro de um anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, vai ser um aumento por ponto. Então, a gente vai fazer uma correntinha para iniciar, sempre uma correntinha para iniciar a carreira. Exatamente no mesmo lugar que foi feita a correntinha, tu vai introduzir a agulha e vai fazer o primeiro ponto baixo, tá? Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, certo? Essa correntinha aqui, eu não tô contando ela como aumento, porque na hora que eu for fechar aqui, eu escondo ela, tá bom? No fechamento vocês vão ver. Então, eu fiz 2 pontos pro ponto base, venho e faço mais um aumento, que são 2 pontos no ponto base, e assim eu vou dar uma volta completa na segunda carreira, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, essa segunda carreira, eu vou finalizá-la com 20 pontos baixos. Ó, então, eu finalizei aqui a segunda carreira com 20 pontos baixos, um aumento para cada ponto de base. Tá vendo aquela correntinha inicial lá que eu falei que ficaria escondidinha? Ela esconde totalmente, ó. Nós vamos vir aqui na primeira laçada do primeiro ponto baixo da base anterior e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, a correntinha fica escondida, tá bom? A terceira carreira vai ser um ponto, ó, correntinha para iniciar, ponto baixo no mesmo ponto da correntinha. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou dar a volta completa na carreira, totalizando 20 pontos novamente. Ó, finalizei a terceira carreira, um ponto para cada ponto de base, totalizando 20 pontos. Agora, o fechamento eu fiz exatamente como na carreira anterior. Agora, eu venho aqui, ó, e dou uma volta completa de baixíssimo. O baixíssimo, lembra? Eu pego embaixo daquelas duas correntinhas, daquela correntinha que se forma aqui na lateral, ó. Então, eu pego o fio que vem do novelo, puxo de uma vez só. Introduzo a agulha, pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só. E assim eu vou dar a volta completa em ponto baixíssimo, totalizando 20 pontos baixíssimos. Então, a parte preta do olhinho, né, que é essa daqui, que tá lá na página 9, tá finalizada. Fiz nesse fio mais grosso e nessa outra cor, somente para ficar mais fácil a visualização, tá ok? Mas é essa aqui. E como eu disse, olha só, Anne e Cleia. Mesma agulha, mesma contagem de pontos, só diferença de espessura de fio. A Cleia fica mais delicada e a Anne fica um pouquinho mais gordinha, ó, fica mais volumosa, tá bom? Então, agora nós vamos para a parte branca dos olhinhos. A parte branca eu irei fazer com a Anne mesmo, porque branco vai dar para vocês visualizarem bem, tá bom? Vamos lá? A agulha que eu utilizo tanto para a Anne quanto para a Cleia é a agulha número 1,75, bem fininha, para que o olhinho realmente fique delicado, tá bom? Então, lá na página 9 ainda, você vai ver lá a parte branca, carreira 1. Nós vamos iniciar novamente com o anel mágico, só que dentro desse anel mágico, em vez de 10 pontos, como nós fizemos com a parte preta, nós iremos colocar 8 pontos. Lembrando que essa trava do anel mágico também conta como um ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8 pontinhos dentro do anel mágico. Vou fechar esse anel mágico exatamente como nós fizemos lá na base, tá? Anel mágico fechado. E nós vamos agora fazer o fechamento aqui da primeira carreira. Olha só, o fechamento da primeira carreira, nós vamos pegar lá as duas primeiras laçadinhas, tá vendo? E fazer um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, nós iremos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, sempre para iniciar, lembra lá no preto, a gente faz uma correntinha,
Viemos aqui no mesmo ponto da correntinha e vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, 2, 3, 4, tá vendo? Outro aumento, 5, 6. Então, eu vou fazendo aumento até o final dessa carreira. Então, se a primeira carreira tinha 8 e nós vamos fazer um aumento para cada na segunda, a segunda vai dobrar, ficará com 16 pontos baixos. Ó, então, eu fiz 16 pontos baixos na segunda carreira, que foi um aumento para cada ponto base, certo? Vamos fazer o fechamento. Eu pego essas duas primeiras laçadinhas, faço um ponto baixíssimo. Muito fininho o fio. Fiz um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para iniciar a terceira carreira, certo? Na terceira carreira, eu farei um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, ó. Aqui onde eu coloquei a correntinha, eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo. Agora, na próxima, eu já farei o aumento. Vou fazer o aumento. Certo? Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um aumento. E assim eu vou repetindo essa sequência até chegar no fim. Então, nós vamos repetir essa sequência 8 vezes de um ponto baixo, um aumento. E o total da carreira, o total da terceira carreira, dará 24 pontos baixos. Ó, terceira carreira, 24 pontos baixos. Esses furinhos, gente, a gente vai colocar o olhinho colorido ou preto por cima depois, eles não aparecem, tá bom? Então, vamos para a quarta carreira agora. A quarta carreira será, nós seguiremos a seguinte sequência: 2 pontos baixos, um aumento. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, como na base, para não colocar aumento em cima de aumento. No olhinho é um pouco mais difícil por conta do tamanho do ponto, que é pequenininho, mas a gente precisa de atenção, tá bom? Então, na quarta carreira, uma correntinha para subir. Aqui, ó, eu tô vendo que já tem o meu aumento. Ai, cadê a câmera? Aqui, ó. Aqui eu já tô vendo que tem um aumento, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar com um ponto baixo. E no aumento aqui de baixo, eu faço os meus 2 pontos baixos. Tá, pulei um ponto aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado porque é muito pequenininha. É muito pequenininho o ponto, a linha é muito fina, né? Então, ó, 1, 2. Eu fiz 2 pontos sozinhos em cima do aumento. Agora, nesse sozinho aqui, ó, ele tá sozinho. Eu venho e faço o meu aumento. Certo? Agora, nesse aumento aqui de baixo, eu venho e faço 2 pontos baixos. E eu vou seguindo essa sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. O total da quarta carreira dá 32 pontos baixos. Finalizei carreira com 32 pontos baixos. Venho aqui nas duas laçadinhas, faço um baixíssimo para fechar a carreira. Vamos iniciar agora a quinta carreira. Na quinta carreira, eu faço uma correntinha para iniciar, como eu fiz nas anteriores, um ponto baixo no mesmo ponto da correntinha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Olha só, venho fazendo a volta completa com apenas um ponto para cada ponto base. Então, essa carreira aqui, que é a quinta carreira, vai totalizar também com 32 pontos, como na carreira anterior. Então, eu fiz o fechamento aqui já da quinta carreira, como nas carreiras anteriores. A sexta carreira, eu vou iniciar também com uma correntinha, certo? O ponto baixo aqui vai vir no mesmo lugar da correntinha, tá ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte: na sexta carreira, a gente vai seguir a seguinte sequência: 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Certo? Novamente, 1,
2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos seguindo essa sequência de aumentos e pontos baixos até o final da carreira. Chegando no final da 6ª carreira, nós vamos estar com um total de 40 pontos. Essa sequência será repetida por 8 vezes. Então, eu finalizei a 6ª carreira com 40 pontos e vou iniciar a 7ª e última carreira, tá? Correntinha para iniciar. Nessa 7ª carreira, a sequência será a seguinte: 4 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos verificar bem aqui, ó, gente, eu abstraio o barulho de avião, porque bem na hora que eu tô gravando eu resolvo passar avião, passar trem, passar carro, mas eu acho que tá dando para ouvir bem, né? Então, vamos lá, olha só, o meu aumento, deixa eu só achar o meu aumento, porque o fio é muito pequenininho, ó. O meu aumento está bem aqui, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Então, o aumento dessa carreira ficará no ponto baixo sozinho do meio dos 3, que é esse, tá? Então, eu vou fazer, ó, a correntinha para subir, o ponto baixo na correntinha, mais um ponto baixo e um aumento, para esse aumento ficar bem lá no meinho das 3 correntinhas, certo? Agora, eu venho e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu venho e faço o aumento. Ó, tá bem no meio das 3 correntinhas sozinhas da base anterior. Venho e faço o aumento. Agora, novamente, 4 sozinhos. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, nós vamos seguir essa sequência até o final da carreira. Ela vai ser repetida por 8 vezes, totalizando 48 pontos na 7ª carreira. 7ª carreira finalizada, nós vamos vir aqui agora e dar uma volta completa de ponto baixíssimo. Ó, então, a agulha será introduzida embaixo das 2 correntinhas que se formaram na lateral, entre um ponto e outro. Pegou o fio, puxou de uma vez. Vem aqui na próxima, pegou o fio, puxou de uma vez. Na próxima, e assim a gente vai fazendo ponto baixíssimo até chegar no fim. Serão um total de 48 pontos baixíssimos também, porque é um para cada ponto de base. Finalizei a volta em ponto baixíssimo, tá? Venho aqui, corto o fio e puxo, tá vendo? Agora, eu vou introduzir a agulha bem aqui, ó, de fora para dentro, bem no pezinho de onde tá saindo o fio desse último ponto baixíssimo. Dá pra ver bem? E vou puxar esse fiozinho aqui lá pra trás, pro lado avesso, que é onde vai ficar escondido, né? Na parede do cesto. Ó, puxei ele lá pra trás. Então, vai ficar aqui, ó, esse fio do início e esse fiozinho que nós finalizamos agora. Então, você vai passando ele, ó, puxa ele aqui pra frente, puxa ele lá pra trás, sempre respeitando a direção que as tramas estão seguindo, para que não fique aparente, tá bom? E vou fazendo isso, ó, puxo pra frente, puxo pra trás, cadê? Aqui. Até chegar pertinho desse que já tá aqui, ó, e tu vem aqui e dá um nozinho de arremate, tá? Nozinho duplo. 1, 2. Fica bem seguro, vai ser colado ainda, então não tem nenhum risco de escapar. Venho aqui e corto, certo? Agora, nós vamos fazer essa parte pretinha aqui dos olhos, tá? Pra fazer essa parte pretinha, como nós usamos aqui o fio Anne, eu vou vir com o fio Cleia, que é mais fino, pra ficar mais delicado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas de trás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Só um minutinho. Aqui, ó. Consegui. Deixa eu levantar aqui com a agulha. Olha só. Tá vendo? Tem a correntinha da frente do ponto baixíssimo e tem essas 2 aqui de cima, ó, que é a do meio e a de trás, tá vendo? A primeira, eu vou deixar solta, a do meio e a de trás. Venho, puxo o fio, esse pedacinho aqui que sobra,
eu vou passar ele aqui, ó, por cima do fio que vem do novelo. Passei por cima, tá vendo? E agora, eu vou vir sempre aqui, ó, na da frente e na de trás. E vou puxando ponto baixíssimo, ó, frente e trás. Frente e trás. E eu vou puxando ponto baixíssimo, tá ok? Aqui na página, deixa eu ver que página 10 da apostila, lá na foto 7, tem a foto, né, explicadinha. E aqui, ó, tá dizendo o seguinte, para nós fazermos 24 pontos baixíssimos. Então, aqui eu já fiz 3, eu vou fazer mais 21 para completar os 24 pontos. Ó, então, eu finalizei aqui os 24 pontos baixíssimos, corto o fio, puxo para cima, introduzo a agulha de fora, né, para dentro, pro meu sentido, exatamente aonde tá saindo o último ponto baixíssimo. Tá vendo? Venho e puxo ele aqui pra trás. Ó, puxei ele aqui pra trás. Agora, tu vai vir aqui, ó, em qualquer uma das tramas da parte branca, levanta ela com a pontinha da agulha, só o suficiente pra tu passar com ela e puxar esse fiozinho mais aqui pro meio. Tá vendo? O mesmo eu vou fazer lá do outro lado. Ó, vou levantar qualquer trama aqui da parte branca, só o suficiente para passar a agulha. E puxei esse fiozinho aqui mais pro meio. Venho aqui e dou um nó duplo, como eu dei na parte branca, tá? Não precisa se preocupar, porque não escapa, a gente vai colar o meio, vai costurar a ponta. Então, tem, assim, 0 riscos desse fio escapar, ok? Venho aqui e corto. E tá aqui o meu olhinho branco. Assim, gente, deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem bem. Deu uma pequena diferença de tamanho por causa da tensão que eu utilizei no fio. Conta muito, né? Se tu aperta mais, se tu deixa mais larguinho. Mas o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, essas partes, esses bordadinhos brancos que eu coloco na parte pretinha do olho, faz toda a diferença no olhar da coruja, toda a diferença. Aqui eu faço um bordadinho simples, já vou mostrar como, mas olha só pra vocês terem uma ideia, ó, com o bordadinho e sem o bordadinho. Olha como dá diferença no olhar. É uma coisa tão simples, mas que dá uma diferença, assim, gritante no seu trabalho final. Como eu faço esse bordadinho? Eu venho aqui na pontinha, ó, com uma agulha de costura, e esse fio que eu tô usando é o Cleia branco mesmo, tá? Venho aqui na pontinha do trabalho, primeira, segunda carreira, ó. Primeira na segunda carreira. Vem e faço um xizinho. Ó, um X simples. Fiz isso daqui, venho e faço isso daqui, ó. Não tem segredo, é muito, muito simples, é muito fácil e deixa a sua peça muito mais linda, ó. Fiz um X. Depois de feito o X, eu venho aqui, ó, e completo no meio, que forma tipo um asterisco, sabe? Ó, pra formar um asterisco. No intervalo das perninhas do X, eu venho e faço isso daqui. Certo? Daí, aqui, você precisa ver aonde vai ficar o seu olhar. Olha só, se esse olhinho tá olhando aqui pra cima, esse outro olhinho também terá que ficar olhando na mesma direção, tá ok? Se não, se você colocar torto, o olhar não tem sentido, vai ficar um olhar maluco. Olha só. Tá vendo? Então, até nisso, tu tem que se atentar. A mesma direção do olhar, ó. Então, se ele tá olhando pra cima, esse daqui também estará olhando para cima, certo? Então, o pontinho vai vir aqui, ó. Você marca onde vai vir o pontinho. Ele vai ficar bem aqui, ó. Então, antes de fazer esse pontinho, você vai lá e marca a direção do olhar. E tu vem aqui, ó, e faz um risquinho simples. Olha que simples esse risquinho. Tá vendo? Corta a linha, dá um nozinho duplo aqui atrás.
certo? Cortei. E tá pronto o olhinho da coruja. Olha que simples. Esse tá maior, que foi o com Anne, e esse menor, que foi o com Cleia. E mesmo assim, tá lindo. Tá bom? É bem fácil, não tem erro. O ideal, quando vocês forem fazer o olhinho, é na mesma hora que vocês fizerem o primeiro, já fazer imediatamente o segundo. Porque, veja bem, eu tinha deixado o segundo já pronto e o primeiro eu fiz agora com vocês. E já deu diferença na tensão do fio, um ficou maior e outro menor. Então, a minha dica é o seguinte, na mesma hora que tu fizer um, já faça o outro imediatamente, que tu vai usar a mesma tensão nas mãos, tá bom? Ó, lá na página 11, nós vamos para o modelo 2 do olhinho. Eu nem vou precisar fazer, que é exatamente a mesma repetição do que nós já fizemos. Ó, modelo 2, tá lá na página 11. Você vai lá ver, carreira 1, iniciar com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Foi o que nós fizemos aqui. Depois, na segunda carreira, 2 pontos baixos para cada ponto base, vai dar 16 pontos. Foi o que nós fizemos aqui, no branco. Daí, depois disso, você dá uma volta completa em ponto baixíssimo. Essa, no modelo 2, vai ser a parte preta do olhinho, vai ser menorzinha do que essa que nós fizemos primeiro, tá bom? Mas eu nem preciso repetir, que é exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui. Daí vem a parte colorida do olhinho. A parte colorida, nós vamos fazer igual. Iniciar com 8 pontos baixos dentro do anel mágico, 2 pontos baixos para cada ponto base, totalizando 16 pontos. Depois, a gente vem com um ponto baixo para cada ponto base, que também vai totalizar 16 pontos. Feito isso, a gente vai dar uma volta completa em ponto baixíssimo. Daí, essa vai ser a parte colorida do olhinho, tá toda descrita lá no e-book. Então, a parte colorida vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar a parte branca, tá vendo a parte branca aqui? Daí vai vir a parte colorida, que tá descrito lá, que é uma repetição da parte branca, só que menor. E só então a gente coloca a parte preta do olhinho. Tá vendo? Exatamente a mesma coisa, só que com mais carreiras e menos carreiras. Aqui, no lugar daquele bordadinho, né, de asterisco, eu colei um círculozinho, uma bolinha de couro, ó. Colei. O efeito também fica muito lindo. Daí, aqui na base do branco, eu fiz umas costurinhas para simular uns cílios. Super simples também, tá? Pra gente fixar no cesto esse olhinho, como nós vamos fazer? Primeiro de tudo, se tu quer um olhinho colorido, você primeiro vai fixar o olhinho colorido na parte branca. Você vai passar cola quente ou algum outro tipo de cola apenas no centro do trabalho. Finge que esse daqui é o colorido. Cadê aquele que nós fizemos? Marrom. Ó, finge que esse daqui é o colorido, tá? Eu vou colocar a cola aqui no centro dele, venho e vou fixar na parte branca, onde eu quero que seja fixado. Olha aqui no caso dessa, tá? Feito isso, eu vou vir com uma linha da cor do círculo, né? Se for verde aqui no caso, verde, se for amarelo, amarelo. E venho na bordinha e costuro. Então, além de colado no meio, vai estar costurado na bordinha, tá? A parte colorida. Essa parte colorida, eu ainda fiz um pontilhado aqui, ó. Tá vendo? No preto, para dar um destaque com o olhinho, tá? Feito isso, tu vai vir com a parte preta e vai colar em cima da parte verde, tá vendo aqui, ó? Eu colei na pontinha pra dar aquele, tá vendo que ela tá olhando pra mesma direção? Pra dar aquele ar de que ela tá olhando pra cima e pra dar aquela expressão no olhar, né? Então, a parte preta aqui eu colei na pontinha, tomando cuidado do olhar tá virado pro mesmo lado, tá vendo? Passei cola no centro e costurei a lateral com o próprio fio preto do círculo que eu utilizei, tá? O branco eu faço a mesma coisa, passo cola aqui no centro deles, apenas no centro, venho, colo no cesto, costuro a borda na cor branca mesmo. Se tu quiser fazer cílios, tu faz cílios, senão tu não precisa fazer cílios, tá bom? Olha só, esse olhinho foi o que eu ensinei agora, que eu acabei de mostrar no vídeo.
que é esse daqui com a parte pretinha. Esse daqui também eu colei uma bolinha, tá vendo? Então, exatamente o mesmo olho, ó. Os dois olhando sempre pro mesmo sentido. Se tá virado pra cá, é pra cá. Se estiver virado pra lá, é pra lá. Então, tem que cuidar porque essas expressões no olhar faz toda a diferença no trabalho final. Na página 12, tem um outro modelinho de olho, que é aquele olhinho fechado, que eu particularmente acho um dos mais delicados. Olha que graça que fica. Que delicadinho, tá vendo? E é super simples de fazer. Eu vou utilizar essa que já tá pronta, mas se tu quiser, tu pode fazer também sem nenhuma volta preta, só no branquinho. Daí tu, aqui, tu dá uma volta completa em ponto baixíssimo no branco mesmo e tá finalizado. Daí tu só vem fazendo o bordado do olhinho fechado. Olha só que graça que fica. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó, eu venho aqui... Vamos contar, 1, 2, 3, na quarta carreira, certo? E vou simplesmente seguir o sentido do círculo, ó. Eu tô seguindo o sentido do círculo, não tem erro, tá vendo? Eu tô só seguindo o sentido aqui da própria carreira do círculo. Daí eu venho fazendo pontilhado, ó, seguindo esse sentido. Tá vendo? Daí eu venho até aqui. Aqui tá bom, porque daí já fica esse espaço aberto aqui em cima, ó. Daí fica um espacinho aberto em cima, tá? Agora eu vou voltar. Então, a parte branca, ó, eu vou voltando. Vou completando, tá vendo? Vem aqui, ó. É um bordado super simples, gente. Eu não sei bordar nada e eu consigo fazer. Bem simples mesmo, não tem errata. Olha só, venho voltando. Tá vendo aqui, ó? Voltando. Pô, pronto. Dei a volta. Aqui não ficou completamente redondo, mas nós já vamos arrumar e vocês vão ver como. Feito isso, o que que eu faço? Venho aqui na base, ó, na pontinha e vou fazer o primeiro cílios. Ó, o primeiro cílios, a gente tá na quarta carreira. Vem pra quinta, sexta carreira. Na sexta carreira, a gente vem aqui, ó, um pouquinho acima dele, faz o primeiro cílios. Deito daí uns meio centímetros menos, talvez, vem aqui, ó, e já faz o segundo cílio. Tá vendo? Aqui nessa direção. Na mesma carreira que foi feito o primeiro, tá ok? Daí eu venho aqui, ó, e faço o meu terceiro cílios, respeitando exatamente aquele espaço que nós fizemos entre o primeiro e o segundo, tá bom? Venho, faço o terceiro. E assim eu vou fazendo, ó. Então, aquele tortinho que ficou lá na hora da primeira volta que a gente deu, nem vai aparecer porque a gente consegue arrumar nos cílios, conforme vai puxando os cílios. Tá vendo, ó? Ele vai ficando bem redondinho, olha que graça vai ficando. E assim a gente vai fazendo até o fim nos dois olhinhos. O resultado final é esse. Olha que graça que fica. Fica muito, muito delicadinha. Mesma coisa, cola no centro e aqui em volta tu costura com uma agulha de costura bem fininha mesmo, porque para ficar mais fácil de atravessar o fio de malha, na própria cor branca que é a do olhinho, tá ok? Pro bico da coruja, eu vou também utilizar o fio Anne amarelo, laranja, uma cor contrastante, para que ele se sobressaia, tá? Lá na página 13, tá lá, bico, tá descrito todo o passo a passo. Então, agulha 1,75 também. Nós vamos vir aqui fazer 7 correntinhas, ó. Travei, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 correntinhas. Nós vamos pular uma correntinha e fazer um ponto baixíssimo, ó. Contando da agulha, pula uma correntinha e faz um ponto baixíssimo, que é aquele que puxa de uma vez só, certo? Depois, na terceira, a gente vem e faz um ponto baixo. Feito ponto baixo.
Depois, a gente vai vir aqui fazer meio ponto alto na próxima, que é aquele que a gente pega o fio, introduz e puxa de uma vez só, certo? Agora, a gente vai fazer um ponto alto. A gente pega o fio na próxima correntinha, ó. Pega o fio e faz um ponto alto. Tira dois, certo? Agora, nós vamos pegar 2 vezes o fio e vamos fazer um ponto alto duplo. Tá vendo? Agora, vamos fazer mais um ponto alto duplo, ó. 1, 2. Ó, tem uma errata na apostila. Já vou corrigir essa errata aqui já, olha só. Lá na apostila tá aparecendo que é um ponto alto duplo, são 2 pontos altos duplos, tá bom? Então, fica assim o biquinho, ó. Venho, faço uma correntinha pra travar, corto o fio, certo? O que que eu faço pra colocar esse bico? Eu venho aqui, ó, bem no meio, entre uma orelhinha e outra, com uma agulha fina que tu fez o bico mesmo, bem aqui, ó, na separação das cores, eu passo uma pontinha pra lá pra dentro, quer ver? Ó, tá vendo lá dentro? Passei lá pra dentro. Venho aqui, ó, introduzo a agulha, 1, 2 pontos baixos no meio e passo a outra ponta também lá pra dentro. Ó, as 2 pontas lá dentro. Eu venho e amarro essas pontas aqui dentro, amarro bem forte, bem preso, bem forte. Eu venho aqui, ó, coloco um pinguinho de cola e colo esse biquinho aqui. Então, além de amarrado, preso lá dentro, ele vai estar colado. Se tu quiser um biquinho menor, tu diminui a quantidade de correntinhas que nós fizemos inicialmente, tá bom? Os olhinhos, daí a gente vem e coloca bem aqui, ó. Aqui tá o bico, os olhinhos a gente vai colocar encostadinho um no outro por cima do biquinho, tá bom? Então, a sua corujinha tá prontíssima. Daí, você pode enfeitá-la com acessórios. Eu vou ensinar um chapéuzinho agora, que é simulando o símbolo da pedagogia, né? Que é uma coruja, para o Dia dos Professores. Então, eu vou fazer com vocês bem rapidinho o chapéuzinho que pode ser usada. E, no mais, eu acho que eu já expliquei tudo. Os olhinhos você pode adaptar, fazer do modelo que tu quiser. Tu pode trocar combinações de cores para mudar o seu modelo de cestinho. Então, a partir de uma base, que é essa que eu tô ensinando, pode vir inúmeras outras. Vai depender única e exclusivamente da sua criatividade. Lá na página 14, tem a descrição de como fazer o chapéuzinho. Geralmente, ele é feito no modelo preto. Eu vou fazer nesse daqui para que fique de mais fácil visualização para vocês, tá bom? Então, nós vamos iniciar com 16 correntinhas. O ideal para esse chapéuzinho é que ele seja realmente feito num fio um pouquinho mais grosso, para ele ficar bem estruturado. De repente, um barroco, um amigurumi max. Esse que eu tô usando é um amigurumi max, é uma espessura boa pro chapéuzinho. Eu tô usando a agulha número 3, tá ok? Então, vamos fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas, certo? Nós vamos pular a primeira correntinha e na segunda correntinha, contando da agulha, nós vamos fazer um ponto baixo, tá bom? Agora, nós vamos voltar fazendo ponto baixo por toda a extensão dessas 16 correntinhas. Como nós pulamos aqui a primeira correntinha para fazer o primeiro ponto baixo, nós teremos um total de 15 pontos baixos, tá? Então, eu vou voltando aqui em ponto baixo até chegar aqui no fim, totalizando 15 pontos baixos. Cheguei aqui no fim, ó, 15 pontos baixos.
venho, faço uma correntinha e viro o trabalho. Aqui onde eu fiz a correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira, tá? Tudo isso que eu estou fazendo, tá a descrição completa com fotos detalhadas lá no e-book, tá bom, gente? Então, nós vamos voltar fazendo ponto sobre ponto, totalizando também 15 pontos baixos na segunda carreira, tá? Ó, ponto sobre ponto. Feitos 15 pontos, nós vamos vir aqui, cortar esse fio, tá vendo? Puxa aqui um pouquinho, ó, puxa ele aqui por dentro. Depois de feito isso, tu vem aqui no fio que tu puxou por dentro, bem na base, ó, e puxa para aquela laçadinha e bem para baixo. Só então tu vem e puxa ele, puxa bem, ele fica assim, ó, bem presinho. E tem um verdinho aqui, tá bom? Agora tu vai arrematar esse fio. Como que tu arremata esse fio? Pega uma agulha de tapeceiro. Ó, pegou uma agulha de tapeceiro, passou o fio por dentro, tá vendo essa sobra? Daí tu vem aqui, ó, passa para um lado, passa para o outro, tá vendo, ó? Vai vindo para esconder esse fio nas tramas, ele fica escondidinho no meio das tramas. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, ó, ele fica escondidinho no meio das tramas. Tu faz isso dos dois lados, tá ok? Ó, então, feito isso, arrematamos, a gente tem, então, um pedacinho com 2 carreirinhas apenas e 16 correntinhas iniciais, tá? Nós vamos vir aqui, ó, pular 1, 2 pontos. No terceiro, nós vamos fazer, ó, vamos puxar o fio e fazer uma correntinha, tá? Feito uma correntinha, a gente vai voltar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Com uma correntinha, a gente conta 2. Deixa eu centralizar, ó. Fiz um ponto baixo no próximo, aqui no próximo, vou fazendo mais um ponto baixo. E dessa forma, eu vou fazendo até completar 10 pontos baixos. Essa correntinha, então, conta como um ponto. Então, se aqui nós tínhamos 15 pontos na base, eu pulei 2 aqui e irei pular 2 aqui. Aqui no centro vai ficar 10 pontos baixos. Ó, fiz os 10 pontos baixos, ficou 2 pontinhos sobrando aqui e 2 pontinhos sobrando aqui. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, esse é o fio que eu vim conduzindo, ó, pra esconder, é só vir aqui e cortar. Daí, eu vim aqui, fiz uma correntinha pra virar, aqui no primeiro ponto baixo, eu coloco um ponto baixo e venho fazendo ponto sobre ponto, vai dar 10 pontos por carreiras, certo? Nós faremos dessa forma por 6 carreiras, ó, eu tô na segunda agora e vou fazer até a 6ª carreira. Ó, então, eu vim aqui, finalizei, tá vendo? Subi as 6 carreiras. Aqui tem um fiozinho, deixa eu cortá-lo. Puxei com a agulha. Tá? Ela vai ficar assim, tipo uma cartola. Só que pro chapeuzinho, eu preciso virar ao contrário, tá bom? Então, aqui, a sobra de fio, eu fiz a mesma coisa, fui passando, né, entre as tramas pra esconder. Depois, eu venho aqui, ó, só venho aqui, corto, certo? Então, ele vai ficar viradinho pra baixo. Daí, tu vem e pendura um tasselzinho aqui na ponta. Pode ser aqueles tasséis comprados prontos, ou tu pode fazer o teu bem pequenininho, como esse daqui, ó. Tá vendo? Ó, é o mesmo chapeuzinho com o tasselzinho pendurado. Daí, o que que eu faço, gente? Eu venho aqui, ó, na hora de fixar, eu colo, mais ou menos, a segunda carreira eu passo cola, e aqui na pontinha eu costuro, tá? Pra ter certeza que ficará bem fixo. Gente, esse óculos aqui também não tem o que explicar, é muito simples de fazer. Tu vai pegar esse olhinho aqui, ó, exatamente o mesmo olhinho que nós fizemos branco, e vai dar uma volta em ponto baixo de outra cor, depois em ponto baixíssimo. Aqui no caso eu usei um vermelho, tá vendo? Daí eu venho, boto o olhinho no meio, daqui eu fiz uns cíliozinhos, ó, na parte branca, o olhar sempre voltado pro mesmo lado. Daqui no meio, ó, eu fiz uma correntinha
E aqui, ó, não foi nem correntinho, eu vim com agulha mesmo, ó, e só puxei o fio pra cima e um pouquinho pra baixo. Tá pronto o óculos da raposinha. Eu fiz o óculos combinando com o tasselzinho do chapéu. Tá vendo? O mesmo modelo padrão dá pra tu fazer inúmeras combinações, mudando cor de óculos, mudando o formato de olhinho. Tem uma outra aqui, ó, que eu usei aquele olhinho, sabe? Aquele olhinho dela dormindo, só que eu fiz o contrário. Em vez de eu fazer ele viradinho pra baixo, como esse, eu fiz ele viradinho pra cima e fiz os cílios somente na pontinha, ó. Um cílio menorzinho, um intermediário e um maior. Daí deu esse efeito aqui, olha que coisa fofa. Daí aqui embaixo eu coloquei uma corzinha pra fingir que é a bochechinha dela. Tá vendo que lindo? Dá pra botar um lacinho, que daí fica uma menininha. Então, eu utilizei exatamente a mesma receita, gente, pra todas, com a única diferença desses acessórios que parece ser outra corujinha. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, que vocês tenham gostado da peça. Eu sou muito apaixonada por coruja. É uma peça muito bacana de estar dando agora no Dia dos Professores, porque a coruja é o símbolo da pedagogia, né? Sem contar que é algo feito por você. Foi você quem fez. Então, o valor dobra. O valor é muito maior do que algo comprado, né? É algo feito especialmente para ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me chamar lá nas minhas redes sociais. Tem um e-mail lá na loja, e no e-book também tem um e-mail, que é o suporte@elicrap.com. Se você não tiver paciência de mandar e-mail e ficar esperando, pode me chamar no WhatsApp também, tem lá na loja. Eu acho que tem no e-book também o WhatsApp, só me chamar. Posso demorar um pouquinho para responder, porque o volume é muito grande de mensagens que eu preciso responder, mas eu respondo, tá bom? Um beijo, muito obrigada por fazer parte comigo desse projeto muito fofo e gostoso que eu lancei agora. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.